E aí pessoal, Tube Fox Rockberg na área, e nesse vídeo eu vou apresentar minha análise sobre o filme Os Vingadores 2, que foi lançado em 2015, esse ano mesmo, né? Então vamos começar com essa análise. That's the best you can do! Então, a história se repetiu, não é? Nossos heróis favoritos juntos novamente contra uma nova ameaça. E essa questão de novidades foi um dos pontos positivos desse filme. Nós tivemos várias coisas novas, né? Nós tivemos um novo vilão, o Ultron, né? Que partiu de um herói, partiu da ideia de criação de um sistema de defesa, que quem criou isso, né? Quem partiu da base teórica, o Tony Stark. Então nós tivemos essa grande novidade, né? Nós tivemos um vilão que foi criado por um herói. Claro, o Loki em si foi um vilão também criado pela sociedade, né? Porque ele passou por vários momentos que o fizeram se sentir revoltado, principalmente pela revelação da verdade, dele ser adotado, dele pertencer a uma outra família e blá blá blá, várias mentiras, mas isso é uma forma mais indireta. Já o Ultron é uma máquina, então o Tony Stark criou um vilão que se tornou o vilão principal do filme. E essa foi a grande diferença, porque ele foi um vilão completamente diferente em relação aos vilões anteriores dos outros filmes da Marvel. Também tivemos uma nova história, né, que foi a questão do Ultron querer destruir a humanidade, né, não é dominar o mundo. Tivemos novos Vingadores, ou melhor, novos personagens que futuramente iriam se tornar novos Vingadores, novos vilões, apesar de somente um deles se destacar realmente, que foi o próprio Ultron, várias referências dos quadrinhos e novos relacionamentos, principalmente entre a Viúva Negra e o Hulk, que eu acho que várias pessoas inicialmente não imaginavam isso quando estava ainda na vibe do Vingadores 1. Então foram esses elementos que fizeram o público pensar, tá, nós temos o mesmo filme anterior, porém com várias coisas diferentes e produtivas. Como uma base de repetição, como dito anteriormente, nós tivemos também os novos conflitos internos, que eu acho que esse foi um ponto interessante, porque parece que a equipe conseguiu se organizar melhor, eles não ficaram, nós temos que seguir um caminho de cada um. Não, eles finalmente conseguiram encontrar um ponto em comum. Só que, obviamente, em um grupo nós precisamos ter conflito interno, e quem foi responsável por causar isso? A Feiticeira Escarlate, né? Essa nova vilã, né? Inicialmente vilã, depois Vingadora. Ela causou todos os problemas do filme, tirando as partes do Ultron, e eu acho que esse foco geral na Escarlate acabou tirando o foco do Mercúrio, né? Que eu pessoalmente prefiro esse Vingador do que a Feiticeira. Eu acho o poder dele muito mais interessante, porque dá pra criar um início, meio e fim. Em relação aos poderes da Escarlate é uma coisa infinita, então fica meio estranho de conseguir definir quais são os seus limites e etc. Mas no final das contas, ela foi responsável por criar os conflitos internos. O básico de uma equipe contra um vilão. Em relação ao vilão principal, que no caso é o Ultron, ele apresentou uma ideia um pouco original, né? Ao invés de, eu vou querer dominar o mundo, vou querer controlar todo mundo, que foi aquele papo de vários vilões anteriores, o Ultron simplesmente pensou, cara, não vale a pena se importar com a humanidade, vamos destruí-la. E com isso vai nascer algo melhor, né? Esse foi o conceito dele, beleza. Na cabeça dele parece que Deus não existe, mas durante o processo do filme deu pra ver que ele fez várias piadas. Sim, ele é um personagem meio humorístico, infelizmente, fugindo da sua contraparte dos quadrinhos, e ele faz menção bíblica. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que é meio que um problema. Ele se diz, de certo modo, ateu, mas parece que ele acredita em Deus ao ponto de fazer piadinhas. Então nós não sabemos no que realmente ele acredita. Isso ficou meio estranho de conseguir definir. Cara, tu acredita em Deus ou não? Tu é ateu ou não? Então fica complicado, porque ele é uma máquina, ele não devia acreditar em Deus, porque ele foi criado por um homem. E assim, em relação às suas atitudes, né, como eu disse anteriormente, ele era mais um vilão engraçado. E pra quem lê os quadrinhos sabe que na verdade ele é um psicopata maligno que faz de tudo pra conseguir seus objetivos, até matar pessoas. E no filme ele mal mata, sabe? Quem faz mais destruição é o Hulk, devido à influência do feitiço da Feiticeira Escarlate. Mas o Ultron em si é um vilão divertido de assistir, né? Ele tem umas ideias bem loucas, mas ele foge da sua contraparte dos quadrinhos. Ele fica um pouco mais limitado no filme, mas isso não tira a sua importância como vilão na história. Mas eu acho que quem é fã dos quadrinhos vai sentir uma certa falta do lado psicopata dele, já que ele é uma máquina, sabe? Máquinas não têm sentimentos. Uma pequena menção dos quadrinhos, rapidinho, né? Assim, quem lê sabe muito bem que quem criou o Ultron não foi o Tony Stark, mas sim foi o Dr. Pym. Então fica um lance meio escroto, sabe? Porra, Tony Stark, beleza, tu já é o principal dos Vingadores, agora tu vai ser o principal no 2. Então novamente nós temos uma pequena
Pequeno foco novamente no Homem de Ferro, mas graças à introdução de novos personagens, esse foco acaba desaparecendo lentamente. É uma coisa, eles consertaram isso no segundo filme, que foi algo legal. Mas a questão de fazer o Tony Stark ser o pai do vilão, entre aspas, foi uma coisa meio boba. Eu acho que poderiam ter seguido fielmente os quadrinhos para dizer que foi o Jaqueta Amarela o criador do vilão. Só que infelizmente só vai aparecer o Homem-Formiga, que vai ser lançado em agosto. Sobre os novos elementos no filme, nós tivemos o maior foco no passado e na questão familiar de alguns personagens de fundo, que no caso é a própria Viúva Negra, que nós percebemos como foi a introdução dela na S.H.I.E.L.D., ao passado dela como espiã, como agente secreta. Isso foi legal, a exploração também da sua pessoa, ela não tem mais uma máscara, ela começa a se abrir para o Bruce Banner dizendo que é fértil e tudo mais. Então esses lances deram mais humanidade pra personagem. Antes ela é apenas aquela gostosinha que fica fazendo pose, chamando a atenção de vários punheteiros. Só que no segundo filme, ela parece mais humana. Então, assim, mesmo ela não tendo aquela atuação foda, porque os filmes da Marvel, como eu disse anteriormente, não se foca nisso, foca mais em questão do progresso da história do que psicológico, deu pra sentir alguma coisa em relação a ela, Deu pra sentir, porra, uma certa empatia. E nós tivemos também no caso, a família do Gavião Arqueiro. Eu acho que todo mundo, quando viu a família dele, falou, cara, deram importância pra ele porque ele vai morrer. Eu acho que todo mundo tava pensando que ele ia morrer. Foi maneiro, mostrar a família dele, a vida pessoal, dizendo que, tá, ele é um soldado da S.H.I.E.L.D., mas ele também tem um lado humano. Isso foi legal. Mas no final das contas, quem morreu foi o Mercúrio. Foi uma morte... Pra quem não leu spoiler na internet, pode ter sido surpreendente. Infelizmente eu li o spoiler na internet. Antes de ver o filme eu já sabia que o Mercúrio ia morrer. Mas a forma que ele foi morto foi de certo modo chocante. Em relação à morte do Ultron foi meio broxante, porque de modo geral o único Vingador que poderia matar o Ultron seria o Hulk e a Feiticeira. Mas cara, então assim, qual é a dificuldade de lançar o Hulk pra derrotar todos os robôs? Porque o Hulk não sangra, o Hulk não se machuca, o Hulk não se cansa, quanto mais raiva ele tem, mais força. Então, cara, toda aquela bagunça no final do filme foi pra salvar refém, porque de modo geral quem fez o maior estrago foi o próprio Hulk. E ele acabou matando, de modo indireto, o vilão. Eu sei que foi o Visão, junto com a Feiticeira, que eles mataram os últimos clones, mas em questão de destruição, de eliminar as unidades do Ultron, foi o Hulk. Então ele foi o Vingador mais importante na batalha final. Então assim, de modo geral, o filme é legal, tem muitas conversas, algumas desnecessárias. Infelizmente nós tivemos vários cortes, o diretor assumiu que cortou várias partes do filme e algumas ficaram meio estranhas. Então ficou uma coisa meio confusa. Em relação à duração do filme, ficou uma coisa meio cansativa, mas as cenas de ação ajudam a acelerar o interesse do público em relação ao filme. Também tivemos algumas, como posso dizer, um foco desnecessário em alguns personagens, mas no geral a história é legal. O vilão tá lá, que é o Ultron, mas nós recebemos foco também em outros vilões. Até mesmo o Hulk se torna um vilão em uma parte da história, mas depois volta ao normal. Então, assim, de modo geral, eu prefiro os Vingadores 1, porque é um filme mais limpo, O 2 é muito cinzento, é muito poluído as cenas. Nada contra, mas ficou uma coisa muito suja. Mas o filme é legal. Então, como nota, vai ser 7,5. Então, essa foi a minha análise em relação aos Vingadores 2, lançado esse ano. Então, se você tem algo a dizer, se você concorda ou não, por favor, comente. E não esqueça de se inscrever no meu canal e entrar na página FoxWalkerBR, minha página no Facebook, o link vai estar aqui na descrição. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. FoxWalkerBR, pra gente no próximo vídeo, valeu!